O que será que o marketing e os influencers podem ensinar para a gente em educação corporativa? Roda a vinheta! Fala, T&D! Tá começando esse episódio aqui que a gente vai misturar um pouco dessa jornada de colaborador com T&D, com educação corporativa, com marketing, com mídia social. Vai ser tudo isso, Igor. Bem-vindo. Uau! Tô super animado para aprender, para ouvir e para trocar um pouco sobre essas questões que a gente vive de forma extremamente intensa nas redes sociais. Então, tô animado pro nosso papo hoje. Vamos apresentá-la, então. Quem será que é? Olha só, aqui tá como Tayla Souza, mas ela é conhecida como Tatá Perrone. Então já tem uma dica aí de ter um nome diferente para chamar a atenção. É empreendedora, mentora, palestrante, consultora formada em ciências contábeis, mas ela é pós-graduada em marketing digital e e-commerce e lançou aqui o curso IDM, Instagram de Milhões. Então tem coisa lá para ensinar a gente a engajar as pessoas. E já realizou mentorias na Europa e é autora do livro Seja Influenciadora do Seu Negócio. Muito bem, então vamos falar com a Tayla, com a Tatá. Bem-vinda. A gente precisa olhar os colaboradores como esses clientes quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento? Bem-vinda, que bom que você está aqui. Olá, pessoal, tudo bom? Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E sim, com certeza a gente precisa olhar os nossos colaboradores como cliente. Primeiro de tudo, como você gostaria de ser tratado? É dessa forma que você precisa olhar. Então, a gente acredita que isso precisa ser passado, tanto o treinamento corporativo, né, para os seus funcionários, quanto também transmitir isso para a rede social. Então, sim, a gente precisa olhar, sim, os nossos clientes, os nossos colaboradores como os nossos clientes. E como a gente pensa aí, esse Instagram de milhões ensinando para a nossa área de educação corporativa, Tatá? Eu acredito que tudo que é feito de melhoria na empresa, a gente precisa transmitir, né? E hoje, a nossa rede social, ela, querendo ou não, é o nosso cartão de visita, né? A nossa rede social é o nosso cartão de visita. Então, vamos supor o Instagram, né? O Instagram, eu falo que é o nosso catálogo. Ele precisa estar ali todo otimizado para a gente chamar a atenção das pessoas e, por exemplo, no LinkedIn é para um público mais B2B, né? Então, são linguagens diferentes e conteúdos diferentes. Eu falo que a gente precisa humanizar a nossa marca sempre nos stories, por exemplo. Então, mostrando ações da empresa, mostrando... o dia a dia, né? O que acontece, as pessoas estão ali nos bastidores, mostrar esse bastidor, acho que é uma coisa legal de story, né? Sim, com certeza. E também os reconhecimentos, né? Eu falo que, às vezes, o reconhecimento não é só monetário, né? Você reconhecer um colaborador seu, claro que o monetário todo mundo quer e todo mundo precisa, mas, às vezes, o reconhecimento, ele vai muito além disso. Vamos supor, se o seu colaborador está fazendo aniversário, por exemplo, por que não fazer uma ação felicitando aquele colaborador, né? Ou se não, por exemplo, falar sobre uma ação específica que ele fez em público, né? Isso é interessante, você dá esse feedback em público também. E tudo isso, claro, mostrando nas redes sociais essas ações, o engajamento dos próprios funcionários na rede social vai ser incrível. E para a gente engajar usando esse marketing, mesmo que não seja na mídia social, mas eu acredito que o marketing ele traz ali para nós algumas dicas e algumas regras básicas de trazer engajamento. E essa é a maior reclamação das empresas, dos líderes. Como é que eu engajo o meu time? Como é que eu faço as pessoas quererem participar? Como é que eu faço as pessoas quererem se dedicar e colocar energia nisso? O que você vê que funciona na mídia social, mas que pode ser algo do dia a dia e não só para trazer o link ali do curtir. O like. Exatamente. Que não seja o like, mas que seja para o dia a dia do engajamento do time. Primeiro de tudo, eu acredito que reuniões constantes, alinhamento de propósito, né, a gente tem que ter. A gente chama, de repente, de checkpoint da semana. Acredito que todo mundo tem que trabalhar no mesmo objetivo, vestir a camisa realmente da empresa. Se a pessoa tá ali não só pelo dinheiro, mas tá ali porque ama a empresa, ama o que faz e é motivado, é treinado, aí o engajamento pode ser até fora das redes sociais. Então, a pessoa acorda na segunda querendo trabalhar, entende? Então, acredito que alinhamento de propósito, né? Vai muito além do que só um like na rede social. Você pode fazer uma ação
gigantesca na sua empresa. Postar na rede social pode ter engajamento, mas será que os seus colaboradores, eles estão felizes trabalhando lá? Então, acho que primeiro, antes de olhar para a rede social, a gente precisa olhar para dentro da empresa. Todo mundo está trabalhando no mesmo propósito? Todo mundo está recebendo treinamento? Né? Tá vestindo realmente a camisa da empresa? Para depois, sim, a gente transformar isso em um conteúdo específico, um Reels, um estático, um carrossel, um storytelling, contando aquela ação específica, e aí sim a gente espera os likes, os compartilhamentos e o engajamento. Mas primeiro de tudo, começa dentro da casinha, para depois a gente olhar para fora. Eu imagino, Tatá, que você tenha muitas histórias para contar de pessoas que você foi levando ali o seu conhecimento, as suas boas práticas e que foram transformadas por conta dessas dicas simples que você deu. Que história você tem para contar, assim, que você viu que saiu de uma situação aqui e foi para cá só porque você implantou ali alguma ideia, principalmente com o seu livro e com o seu método? Posso dar um exemplo da minha própria empresa, a Resultado MKT. Nós fizemos uma pesquisa entre os colaboradores e a gente viu que a taxa de engajamento deles, eles não estavam tão motivados. Eles precisavam de um tempo para não pensar só no trabalho. E aí, depois dessa pesquisa que a gente fez, o que a gente organizou? A gente implantou que, pelo menos uma vez na semana, depois do nosso checkpoint, nós teríamos um almoço com a equipe toda, onde todo mundo estaria reunido para não falar sobre trabalho. E uma vez por mês, a gente faz algo diferente. Então, por exemplo, nós já fomos viajar juntos, aí no outro mês a gente vai jogar boliche, aí no outro mês a equipe de marketing, por exemplo, vai pro Escape 60. Então, assim, todo mês a gente faz uma ação específica fora do ambiente de trabalho. Isso aumentou a motivação, isso deixou a equipe mais junta, mais próxima, né? O pessoal bem mais engajado. E eu acredito que essas ações são pequenos detalhes que a gente faz, são ajustes que a gente faz, mas que transformam totalmente o ambiente. O ambiente hoje é mais gostoso, é acolhedor, sabe? É interessante como os próprios funcionários, né, os próprios colaboradores, eles chegam já esperando esse dia e é incrível, sabe? Como a equipe realmente se engaja. E eu vejo que depois dessa ação específica que nós fizemos, hoje sim os colaboradores, eles vestem a camisa da empresa. Então, acredito que é isso, é você estar também com a escuta ativa para o seu time. Então, se isso daqui não está dando retorno, vamos parar, vamos conversar. Pede opinião dos colaboradores e vê o que você pode fazer de melhoria. Essa foi uma das coisas que nós fizemos no Resultado. Outra coisa que nós fizemos, por exemplo, foi de 6 em 6 meses a gente ter o reconhecimento, não monetário, mas é um pequeno troféu que a gente desenvolveu com a nossa logo e aí a gente tem o destaque do semestre. E isso a gente faz como? A gente chama toda a equipe e aí a gente fala quem é o destaque daquele semestre. É mais uma coisa que motiva, é mais uma coisa que faz com que os nossos colaboradores vão trabalhar com brilho nos olhos. Então, acredito que são esses pequenos ajustes que a gente pode fazer, escutar o nosso colaborador, porque sempre se a gente tiver uma escuta ativa, ele já tem a resposta pra gente, o que ele quer. Então, é fácil. E depois a gente transmitir isso pra rede social, é melhor ainda. Eu acho que criar esse ambiente acolhedor, onde as pessoas estão envolvidas e criam essa paixão pelo negócio é importante. Mas eu tenho uma curiosidade, Tatá. Como que surgiu a Resultados MKT? Veio primeiro a influencer Tatá e depois veio a Resultados? Como que foi essa jornada de criar uma empresa para ensinar as pessoas a usarem e se desenvolverem nas redes sociais? Tá, bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu trabalhei 10 anos em um escritório contábil. Só que aos finais de semana, eu já fazia alguns trabalhos para a rede social. Até que em um determinado ponto, eu estava prestando 2 processos seletivos para 2 multinacionais. E eu passei nas 2 multinacionais. Só que eu já tinha decidido que eu ia sair da onde eu estava. E quando me ligaram falando que eu tinha passado no processo seletivo, eu falo assim que foi a decisão mais difícil da minha vida. Porque ou eu ia para um lado, que seria estar nessa multinacional, ou eu iria para o lado de rede social, que era o que eu realmente queria. Na época, eu perguntei pro meu pai, ele é meu melhor amigo, e meu pai me disse assim, filha, eu vou te dar 2 conselhos. O como pai entra numa multinacional, porque lá você vai ter um plano de carreiras e tudo mais, e é o que qualquer pai quer pra gente. E o conselho como amigo foi, rede social que você quer?
Então aproveita, tira 1 ano da sua vida e tenta. Se não der certo, você sabe que você consegue prestar o processo seletivo de novo. E foi isso que eu fiz. Eu ouvi esse conselho aqui como amigo, né? E durante 1 ano, eu mandei fazer 5.000 panfletos na época, fiz uma lista com todos os lugares que eu gostaria de trabalhar, fui em porta para poder divulgar o meu trabalho, comecei como influencer, e na pandemia, um cliente meu, como estava tudo fechando, todas as empresas, ele falou, Tatá, você conhece alguma empresa de marketing? Eu tô precisando. E eu falei, claro que eu conheço, eu tenho uma empresa. E ele é meu cliente até hoje, tá comigo há 5 anos já, foi assim que começou, até então era eu presa, até eu começar realmente a expandir, né, e começar a delegar, hoje nós somos em 8 lá na Resultado, e começou dessa forma, né, através da pandemia, graças a Deus, hoje eu tenho uma equipe que é muito forte, unida, e nós temos clientes muito bons, né, então eu falo que foi uma mentirinha do bem, mas que realmente fez... Eu presa, a minha empresa, né, vou resolver isso e vamos fazer. Tá? Exatamente. Depois, claro, fui procurar especializações, fiz a minha pós-graduação em marketing digital e e-commerce, hoje eu dou aula, inclusive no Senac também, sobre marketing digital, então assim, é o que eu amo, né, marketing pra mim é tudo, eu falo com brilho no olho. Dá para perceber mesmo. E você foi palestrar lá no CBTD? Sim. Lá no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. O que você levou para lá? Qual foi o conteúdo? O que você provocou para os nossos profissionais de TID? Olha, o conteúdo que eu levei foi endomarketing, né? Como você pode engajar os seus colaboradores nas redes sociais. Foi uma experiência incrível. Falando da CBTD, é um evento que é muito estruturado. Eu nunca vi um evento dessa forma. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, né? Vocês, o pessoal da Focus Palestras também. E foi incrível. O evento é estruturado, as pessoas de lá são pessoas que tá todo mundo no mesmo objetivo, qualificadas. Depois da palestra, né, muitas pessoas vieram tirar dúvidas também comigo. Então, assim, o assunto foi realmente endomarketing, né, como você pode engajar os seus colaboradores nas redes sociais. E foi incrível, gratidão pela oportunidade. E como a gente engaja os colaboradores nas redes sociais? Você consegue trazer algumas dicas do que você trouxe lá para o CBTD? Óbvio, a gente tem um outro tempo aqui, um outro time, mas o que você traz como principal olhar que precisa ter para fazer essa relação de rede social com os colaboradores, tá? Basicamente o que a gente falou aqui. Então, por exemplo, uma ação que eu acho que é interessante, tá? Nas felicitações, por exemplo, dos aniversários. Então... Postar lá. Postar, exatamente. Claro que em uma empresa grande, não tem a possibilidade de você postar todo mundo, mas pode ser um e-mail marketing. Um e-mail marketing, a pessoa recebe ali os parabéns, já é diferente, já é tratado diferente. Ações sazonais, também é uma forma de você engajar. Por exemplo, tá chegando o Dia dos Pais, né? Então, é interessante que você faça uma ação específica na sua empresa das datas sazonais. Outro exemplo, por exemplo, que eu levei para lá foi da viagem que eu fiz com os meus colaboradores. Claro que em empresas grandes não tem essa possibilidade de você juntar todo mundo e viajar, mas tem a possibilidade de você setorizar. Então, cada time vai ter um dia específico para fazer tal coisa, fora do trabalho, fora do ambiente corporativo. Essas foram uma das dicas que eu levei e, claro, não só fazer isso interno. Eu sempre falo que você tem que ser o influenciador do seu negócio, mas os colaboradores também têm que ser o influenciador do negócio, né? Então, assim, às vezes você faz uma ação dessa na sua empresa, você não espera que o seu colaborador poste, mas ele acaba postando. Por quê? Por conta da experiência. E aí, por conta dessa postagem, a empresa é uma consequência, é o quê? É ter o engajamento, é ter a visualização, é realmente ser mais conhecida. Por exemplo, nós temos o Itaú. O Itaú hoje, quem trabalha lá são os YouTubers. Então, são os próprios colaboradores que vestem a camisa da empresa e eles têm orgulho de falar, eu sou YouTuber. E se você entrar no Instagram, por exemplo, dos YouTubers, são os próprios funcionários que são influenciadores da marca. Ou seja, nós vemos pessoal de TI fazendo vídeo falando sobre uma ação do Dia dos Pais. Nós vemos o pessoal de design falando sobre como é um dia trabalhando lá. Ou até os próprios treinamentos que o Itaú dá realmente na própria sede do Jabaquara, a gente vê isso nos stories. A empresa é muito humanizada. E aí, o que isso cria? O que isso acontece, né? Qual que é o movimento? As pessoas que estão de fora vai ver a empresa com mais credibilidade, vai passar mais confiança. E até no Instagram, por exemplo, do pessoal do Itaú,
tem ali as vagas abertas. Então, assim, até isso eles conseguem cativar as pessoas que têm interesse em trabalhar na empresa. Por quê? Porque eles oferecem isso para os clientes, entende? Legal. Então, é isso. Você ser influenciador do seu negócio, mas os colaboradores também vestir a camisa da empresa para também levar isso para a rede social. E assim, por exemplo, no caso do Itaú, ou de alguma outra empresa que queira aproveitar esses colaboradores para eles postarem e gerarem esse buzz, esse movimento. É recomendado que eles tenham uma diretriz de comportamento numa rede social? Como que... Porque tem um limite, né, de como falar, do que falar, principalmente se a pessoa está representando a organização ali. Como trabalhar isso num ambiente de rede social que normalmente é muito mais dinâmico, exposto, e as coisas podem desandar muito rapidamente, né? Primeiro de tudo, você precisa de uma autorização de imagem do seu colaborador. Hoje, em vários contratos, já vem ali a autorização de imagem. Primeira coisa é isso. Segundo, referente à comunicação, vai depender do seu nicho, do segmento da empresa. Então, por exemplo, eu tenho clientes da OAB, lá de Santo André. Eles têm um comportamento, um tipo de comunicação, certo? Uma empresa, por exemplo, têxtil, vai ter outro tipo de comunicação. Então, na verdade, é só você alinhar a comunicação antes. Eu sempre falo que não é só ligar a câmera e sair gravando conteúdo rápido, dinâmico. Não, você precisa de um briefing, você tem que saber qual que é a linguagem que a empresa usa, como que a pessoa vai se portar, entende? Então, é mais focado nisso. Você tem que entender qual que é o seu nicho, o seu segmento, e não sair postando qualquer coisa. Exatamente. Porque também quem quer fazer tudo e postar tudo, não fala com ninguém. Mas mesmo para os colaboradores, quando o colaborador vai fazer ele mesmo o seu post na sua rede social falando sobre uma ação da empresa, eu acho que tem um desafio aí também. Aí assim, o que vai postar no perfil da empresa é uma coisa. O que o seu colaborador está postando no perfil dele, isso a gente não consegue controlar. Mas consegue estimular, direcionar, sim, né? Com certeza. Esse é um desafio da organização. Se você tiver a cultura da empresa muito bem desenhada e desenvolvida, vai ser muito fácil, exatamente, vai ser muito natural que o seu colaborador, ele siga esse padrão. Agora, se não tiver a cultura estabelecida, é um pouquinho mais difícil. É isso aí, compartilhar valores, compartilhar cultura para que isso aconteça de forma orgânica. Exatamente. Né? Muito bom. Chegamos ao momento, Tom, me devolve para Tatá. Opa, lá, hein? Que é assim, a gente fala uma palavra para você e você retorna de forma mais rápida, mais simples do que aquilo tem a ver. A gente trouxe aqui alguns... momento eita. Momento eita, boa. Isso. E dentro da área de marketing mesmo, que eu acho que é importante pra gente trazer aqui. Em uma palavra? Você pode uma frase, vai. Atenção. Atenção? O que atenção significa dentro de hoje? marketing, dentro de influencer. Atenção. Aqueles primeiros segundos, você tem que fazer muito rápido. Gatilho mental. Muito bem. Influência. Todo mundo influencia. Uau. Recursos humanos. Recursos humanos, olhar para dentro. Todo mundo como um ser humano. O que não é óbvio sobre a Tayla? O que não é óbvio sobre mim? Isso. Já não era óbvio que você tinha feito ciências contábeis. Né? Não era óbvio para o nosso assunto. Mas aquela coisa assim que as pessoas costuma falar, caramba, não imaginava isso de você. Sabe o que não é óbvio? O que não tá no LinkedIn. O que não está no seu Instagram. Eu gosto de coisas radicais. Acho que eu preciso de uma adrenalina, pelo menos uma vez por mês. E qual foi a sua última adrenalina? Pulei de um prédio de 35 andares. Aí, ó, tá que nem o Igor. Então, tá que nem o Igor. Fui fazer um bungee jump nas férias. Que incrível. Muito isso, bom. esse é o que tem de radical. Como é que as pessoas te encontram? Através do meu próprio Instagram, então tá como Tatá Perrone. Todas as minhas redes sociais tá como Tatá Perrone, ou através da minha agência, que é Resultado MKT. Tem mais uma coisa que não é óbvio sobre ela. O quê? Que ela tem o mesmo nome da minha filha. Tayla. Gente, isso é incrível, é muito difícil. Eu nunca tinha visto outra Tayla. Até hoje eu só vi uma, e agora a segunda. É isso. Incrível, muito bom. Obrigada por ter vindo até aqui, Tatá. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Tatá. Foi ótimo. Gratidão. Sabe engajar mais agora, Igor? Opa, algumas ideias aqui de engajar e criar essa rede colaborativa de branding para a associação. Muito bom. Uma coisa é certa para eles aí que estão acompanhando a gente. Não vai dar mais para a gente pensar num futuro de treinamento, desenvolvimento, aprendizagem, sem a gente saber engajar cada vez mais as pessoas.
Então que tenha valido para isso. Até o próximo episódio. Valeu, Tchau. gente. Até mais.